Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vamos trabalhar esse casaquinho tamanho 1 a 3 meses, um casaquinho bem fofinho, trabalhado com base no ponto pipoca. Eu uso para trabalhar esse casaquinho o fio Amigurumi Soft, eu acho ele muito fofo para roupas infantis e de bebezinho. Confira a seguir a lista de materiais para darmos início à nossa aula. Só que antes de iniciar a lista, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e assim receba aulas exclusivas como essa toda semana. Também ative o sininho para receber todas as notificações e se você gostar da aula, deixe o like aí embaixo no vídeo e também o seu comentário para eu saber a sua opinião sobre a aula. Vou usar 3 novelos do fio Amigurumi Soft. Geralmente, para esse tamanho de casaquinho, eu uso 2 novelos, só que como o ponto pipoca consome um pouquinho mais de ponto, nesse tamanho, 3 novelos. Eu deixo aí embaixo para vocês no vídeo a tabela de tamanhos e o fio referente, a quantidade de fio referente a cada um dos tamanhos. Usei a agulha número 2,5. Se o seu ponto for apertado, use a agulha 3 a 3,5. Todos os materiais citados aqui na aula, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aí em cima no vídeo o link da loja para que depois você dê uma passadinha e conheça todas as novidades do Mega Armarinho. E agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o casaquinho fazendo um cordão com 67 correntinhas. Eu pulo aqui no início 1, 2, 3 correntinhas e a partir da quarta eu começo a trabalhar em pontos altos. As correntinhas que eu pulei, as 3 correntinhas, eu já conto como um ponto. Então, 3, 4, fazendo um ponto alto em cada correntinha de base, até completar 8 pontos no total. Aqui já são 6, 7 e 8. Depois que eu completei os 8 pontos, eu faço a primeira divisão. Pulo 2 correntinhas e na terceira eu faço um leque, trabalhando 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, juntos nessa terceira correntinha de base. Depois que eu trabalhei o leque, laçada na agulha, pulo 2 correntinhas e faço a segunda divisão. Trabalho 6 pontos altos, um para cada correntinha de base. 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6, eu faço a próxima divisão do leque, pulando aqui 2 correntes e fazendo o leque na terceira correntinha de base. A mesma contagem de pontos do anterior, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pulo 2 correntinhas e a partir da terceira, vamos para a próxima divisão, fazendo agora 16 pontos altos. Essa é a parte onde eu trabalho mais pontos, a parte que é uma parte maior, a parte das costas. 16 pontos no total, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Completando os 16, eu volto para fazer a próxima divisão do leque. Finalizei os 16 pontos, pulo 2 pontos, 2 correntinhas, e na terceira faço novamente o leque.
2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Depois de trabalhar o leque, também pulo 2 correntinhas da base. Na terceira, volto a trabalhar em pontos altos até completar 6 pontos no total. Depois que eu completo os 6 pontos, vamos para o último leque. Pulo 2 correntinhas. Na terceira, eu faço o leque, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Pulo 2 correntinhas e finalizo a carreira fazendo os últimos 8 pontos da divisão. Finalizei a última parte aqui da divisão com os 8 pontos. Aqui temos parte da frente, 8 pontos, do outro lado também, parte da frente, onde fica a abertura do casaquinho. Essa parte, 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro, formando a parte da frente. Aqui de um lado, 6 pontos, do outro também. Formam as mangas e os 16 pontos na parte de trás do casaquinho. Sempre separados aqui as 5 partes, uma da frente, outra da frente, uma manga, outra manga. E a parte de trás separada pelos 4 leques de base. Agora, vamos para a segunda carreira, trabalhando já o aumento da pala. E depois, eu vou dizer para vocês como vamos seguir nas próximas carreiras. E também quantas carreiras faremos até chegar na parte que vamos deixar separadas as manguinhas. Chegando no finalzinho da carreira, eu viro o meu trabalho. Aqui eu subo 3 correntinhas. Venho no próximo ponto, eu vou trabalhar pegando os pontos só na laçadinha de trás do ponto, para que fique um relevo na separação de cada uma das carreiras. Para quem nunca fez o ponto ali trabalhando na laçadinha de trás, ao invés de pegar aqui nas 2 laçadas na cabecinha do ponto, eu pego só na alça de trás. Então, eu deixo a primeira e pego ali só na de trás. E depois disso, eu percorro fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no final do bloco. Vamos chamar de bloco cada uma das divisões aqui entre os leques. Então, eu tenho um bloco com 8, com 6, com 16, com 6 e com 8. Nesse primeiro bloco, com os 8 pontos, eu trabalho até completar os 8, contando sempre as correntinhas iniciais como um ponto. E chegando aqui no 8º ponto, eu vou trabalhar o aumento, que é o aumento que eu disse para vocês que vai abrir essa pala. Então, eu venho nesse último ponto antes do leque, e trabalho mais um ponto alto. Fico com 2 pontos altos, ou seja, o aumento antes do leque de divisão. Agora, eu trabalho leque sobre leque, como já fizemos na carreira anterior, seguindo a mesma contagem. No espaço de correntinhas do leque, eu faço 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois do leque, eu também sempre tenho o aumento, ou seja, aqui eu tenho o bloco com 6 pontos. Faremos o aumento sempre no primeiro e no último ponto aqui desse bloco. Então, já terminei o leque, eu sei que depois do leque eu já tenho o aumento. Então, faço 2 pontos na alcinha de trás do bloco do próximo bloco. Trabalho um ponto para cada, até chegar no último ponto do bloco. No último ponto, eu sempre faço o aumento. Na primeira parte, no primeiro bloco e no último, eu faço sempre o aumento só próximo ao leque,
Por quê? Aqui nessa parte onde eu inicio, eu nunca faço aumento, que é a base reta, a abertura do casaquinho. Essa parte fica retinha para fechar a frente do casaquinho. Então, continuo trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto. Cheguei no último ponto do bloco, eu também faço leque, ou seja, um ponto aqui antes do leque e um ponto depois do leque. Primeiro ponto do bloco, último ponto do bloco, para gravar onde faremos os aumentos. E isso em todas as carreiras. Agora, eu trabalhei o meu leque sobre leque, 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, eu tenho o maior bloco, bloco com 16 pontos. No primeiro ponto, eu sempre faço o aumento, os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E depois eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto até chegar no último ponto desse bloco. Quando eu chego no último ponto, também faremos o aumento e depois daremos continuidade ao restante da carreira. Cheguei no último ponto, já fiz os 2 pontos, o aumento, e agora eu sigo da mesma forma, fazendo leque sobre leque, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui no espaço. Eu tenho aqui o meu bloco com 6 pontos, eu faço o aumento no primeiro, um ponto para cada e o aumento no último. Depois temos a última divisão com o leque e os 8 pontos. Cheguei aqui no último ponto, eu faço mais um ponto alto, ficando com o aumento. Trabalho leque sobre leque. Depois disso, eu faço os últimos 8 pontos. Lembrando que eu tenho aqui o aumento sempre depois do leque, ou seja, no primeiro ponto do bloco. E lá no último, eu não faço, porque é a parte da abertura na frente do casaquinho, onde eu tenho a parte reta. Não faço aumento nem no final, aqui onde vamos trabalhar agora, como eu já não fiz lá no começo da carreira. Chegando aqui no finalzinho, faço o último ponto. Prontinho. Finalizada essa segunda carreira. A cada carreira que vamos trabalhando aqui na pala, conseguimos ver melhor a abertura e também o próprio formato da pala. Olha só. Frente do casaquinho, a abertura, a parte de trás e aqui do ladinho vai se formando a parte da base das manguinhas, tanto de um lado quanto do outro. Cheguei no final da carreira, viro o meu trabalho. Inicio a próxima da mesma forma, fazendo as 3 correntinhas e depois trabalho um ponto alto para cada ponto de base, sempre trabalhando na alcinha de trás. Chegando ali no último ponto aqui do bloco, eu faço o aumento. Leque sobre leque, todas as carreiras da mesma forma. Sempre faço um aumento no primeiro e um aumento no último ponto de cada bloco, ou seja, antes e depois de cada leque. Leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu estou iniciando a terceira carreira. Eu vou trabalhar carreiras de vai e vem, até completar 6 carreiras no total. Depois dessas 6 carreiras,
faremos a divisão, deixando a parte do corpinho separadas das manguinhas. Parte da frente. E aqui eu trabalho depois as duas manguinhas. Claro que carreira a carreira, ele vai aumentando. Então, quando terminarmos as 6 carreiras, ele já tem a abertura total para esse tamanho. Eu vou continuar o meu aqui e volto dando continuidade fazendo a divisão. Finalizei as 6 carreiras da pala, agora eu já posso trabalhar a carreira de divisão. Aqui eu tenho, por enquanto, com essas 6 carreiras prontas, parte da frente, o outro lado, parte da frente, onde eu tenho a abertura do casaquinho. Uma manga, a outra manga, e aqui, nessa parte maior, a parte de trás do casaquinho. Agora, vamos para a carreira de divisão, onde as mangas ficarão separadinhas já, pronta para depois começarmos a confecção. E vamos trabalhar depois da carreira de divisão a parte de baixo, o corpo do casaquinho. Para começar aqui a parte da carreira de divisão, eu viro o trabalho, inicio a carreira da mesma forma, fazendo o meu ponto de borda e depois trabalhando um ponto para cada ponto de base, até chegar no último ponto antes do leque, como já vínhamos fazendo nas carreiras anteriores. Cheguei aqui no último ponto antes do leque. Nessa carreira de divisão, eu ainda faço o aumento, os 2 altos juntos, e depois disso, eu venho aqui nessa parte do leque, trabalho 2 pontos, 2 correntes, e já venho lá no próximo leque. Também faço 2 pontos. Então, eu não faço todo o leque, eu faço 2 pontos sobre o leque de base, 2 correntes, e os outros 2 pontos eu já faço lá sobre o próximo leque de base. Depois disso, eu venho no primeiro ponto, nessa parte maior, que é a parte de trás, inicio fazendo o aumento, e depois eu sigo fazendo um ponto para cada, até chegar no último ponto da carreira. Ou seja, aqui deixa eu fazer o aumento só na laçadinha de trás. Ou seja, vamos trabalhar a carreira normalmente. Chegando lá no final, eu volto aqui no último ponto para fazer a divisão da segunda manga e depois finalizar essa carreira, dando continuidade à parte de baixo do casaquinho. Cheguei aqui no leque do outro lado, eu já fiz o aumento e sobre o leque eu trabalho novamente 2 pontos, como já fizemos aqui desse lado, 2 correntes e 2 pontos lá no próximo leque. Então, fiz os 2 pontos sobre o leque de base, 2 correntes, venho sobre o próximo leque e trabalho 2 pontos. Primeiro ponto, aqui na divisão, na última divisão, eu faço o aumento e depois sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar ao final da carreira.
Cheguei ao final da carreira, agora eu já tenho a separação. Tenho as duas manguinhas, a parte aqui da base onde vou trabalhar as manguinhas, a cava. A abertura na parte da frente, eu tenho agora a parte do corpinho já separada da cava, onde eu posso trabalhar só a parte de baixo do casaquinho. Eu vou trabalhar agora o passa-fitas ou passa-cordão. Virei o meu trabalho, faço 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo um ponto da base, venho no ponto seguinte. Pego normalmente as duas laçadinhas do ponto, trabalho um ponto alto. E daqui pra frente, uma corrente, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. E eu sigo dessa forma até finalizar a carreira. Mesmo aqui, onde eu tenho as duas correntinhas, eu sigo trabalhando da mesma forma. Pulo um de base, no próximo um ponto alto. Pulo um de base, no próximo um ponto alto. Sempre separando com uma corrente entre um ponto e outro. Olha só, cheguei aqui no espaço onde eu tenho 2 pontos e as correntinhas, e como eu disse para vocês, a contagem continua a mesma. Pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, que já é a correntinha, um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, que no caso é a correntinha, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar dessa forma até chegar lá ao finalzinho da carreira. E depois eu volto para dar início ao ponto que forma a base do casaquinho. Cheguei aqui no final da carreira e ficou sobrando um pontinho. Eu sempre tenho que ter aqui, independente do tamanho, múltiplos de 2 mais 1 no final. Aqui no meu, eu fiquei com 38 pontos altos. Chegando aqui no final, eu fiquei com a sobra de 1 ponto. Eu preciso ter múltiplos de 2 mais 1. Então, nesse último, mesmo não tendo aqui o pontinho para pular para separação, eu faço 1 ponto. Fico com 39 no total. Agora sim, eu viro meu trabalho e dou início à confecção do ponto que forma a base do casaquinho. Virei o meu trabalho. Agora, eu inicio a carreira fazendo 3 correntes, conto como um ponto. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto de base, eu prendo um ponto baixo. Uma correntinha, aqui eu fiz 2 pontos, porque eu vou trabalhar em leques toda a carreira. Só que aqui no início eu só faço metade do leque para que eu conserve a base reta, a lateral fique retinha. Fiz uma corrente, no próximo ponto eu faço 2 altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Fiquei com o leque, faço uma corrente, no próximo ponto faço um ponto baixo. Uma corrente, no próximo ponto eu trabalho o leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto baixo. Uma corrente, próximo ponto, faço o leque. E dessa forma eu vou trabalhar até chegar lá ao finalzinho da carreira.
Aqui no final da carreira, uma correntinha no penúltimo ponto. Faço um ponto baixo, uma correntinha e no último ponto eu trabalho 2 pontos altos. Viro o meu trabalho. Faço aqui 1, 2, 3 correntinhas. Laçada na agulha, e eu tenho logo a seguir o ponto baixo. Sobre o ponto baixo, eu faço agora um ponto pipoca, fazendo 4 pontos altos. Viro, passo a agulha no primeiro ponto, o fiozinho eu deixo ali para trás e fecho com um ponto baixíssimo. Quando eu viro, eu já tenho a pipoquinha. 2 correntes sobre o leque, onde eu tenho a correntinha de base, eu faço um ponto baixo. 2 correntes sobre o ponto baixo de base, eu faço o ponto pipoca. 4 pontos. Viro e fecho com baixíssimo no primeiro ponto dos 4. 2 correntinhas sobre o leque, no espaço da corrente, eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas sobre o ponto baixo de base, eu trabalho o ponto pipoca. Faço 4 pontos altos. Viro meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto dos 4 e fecho com baixíssimo. 2 correntes sobre o leque, um ponto baixo. E dessa forma eu sigo até chegar novamente ao final da carreira. Cheguei no final da carreira, eu tenho os 2 pontos na base, fiz 2 correntinhas. Nesse último ponto, faço um ponto baixo. Viro meu trabalho. Agora, eu sei que o lado das pipoquinhas é o lado direito. Faço 2 pontos, iniciando com as 3 correntinhas e fazendo mais um ponto aqui no primeiro ponto de base. Como eu já fiz lá na primeira carreira dos leques, eu faço agora uma corrente, eu venho agora sobre a pipoquinha, eu passo aqui, ó, para sair ali no espaço dos 4 pontos. Faço um ponto baixo. Uma corrente, onde eu fiz o ponto baixo, eu faço o leque. 2 pontos, uma correntinha e mais 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base. Uma corrente sobre a pipoquinha, eu passo a agulha, saio ali, ó, bem no espacinho entre os 4 pontos e faço um ponto baixo. Uma corrente e continuo com essa mesma contagem até chegar ao finalzinho da carreira. Finalizei a carreira, já virei o meu trabalho. Agora, faremos uma repetição. Novamente, a carreira das pipoquinhas. Chegando ao final da carreira de pipoquinhas, sempre no lado avesso, a carreira dos leques, no lado direito, a carreira das pipoquinhas. Sempre começando da mesma forma. Faço as 3 correntes e já venho em cima do ponto baixo de base. Faço a pipoquinha, 4 pontos. Viro meu trabalho, então sempre eu repito a mesma contagem, tanto na carreira de bloco dos leques, né? E tanto na carreira de pipoquinhas também, sempre trabalhando com a mesma contagem.
2 correntes, prendo um baixo sobre o leque, 2 correntes, pipoquinha no ponto baixo. O comprimento do casaquinho, ele é opcional, eu posso fazer mais curto ou mais compridinho. Eu vou adiantar a minha base, já volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz e depois vamos pro acabamento na parte de baixo do casaquinho. Depois ainda temos que trabalhar as mangas, os acabamentos finais, mostrar para vocês como eu enfeito o casaquinho, mas aqui basicamente o ponto que eu trabalho no corpo do casaquinho é esse. Uma carreira em leque, uma em pipoca, uma em leque e uma em pipoca. Trabalhei até completar 13 carreiras. Eu fiz 7 carreiras de bloco intercaladas por 6 carreiras de pipoquinha. 13 carreiras no total, mantendo aquela mesma contagem. Uma carreira dos leques, uma carreira de pipoquinha, uma de leque e uma de pipoquinha. Do lado avesso, eu não tenho o relevo das pipocas, só o pontinho. E aqui, no lado direito, fica esse desenho bem legal, intercalando as pipoquinhas e os leques. Depois que eu completei 13 carreiras, se você quiser fazer um pouquinho menos ou um pouquinho mais, não tem problema. O legal é parar aqui na carreira dos leques, porque a carreira dos leques é o avesso, e nessa carreira seguinte, eu faço o acabamento. Eu vou trabalhar aqui da seguinte forma. Eu começo, como eu já fazia na carreira anterior, não fazendo as correntinhas igual da pipoca, mas fazendo igual eu fiz aqui o primeiro bloquinho, que é a metade do leque. Faço 3 correntes e mais um ponto. Uma correntinha e eu prendo um baixo sobre o próximo baixo de base. Uma correntinha e aqui, dentro do espaço do leque, eu trabalho os pontos altos, até completar 6 pontos. 3, 6. Faço uma correntinha, venho no ponto baixo de base e trabalho ponto baixo sobre ponto baixo. Uma corrente e no espaço onde eu tenho o leque, a corrente do leque, eu trabalho 6 pontos altos. Ele fica com esse biquinho arredondado, que fica bem delicadinho. Uma corrente, prendo um baixo sobre o baixo de base. Uma corrente, trabalho 6 pontos altos na corrente de cada um dos leques até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, eu volto para dar continuidade. Cheguei ao final da carreira, barradinho de acabamento na parte de baixo, já finalizado. Viro o meu trabalho e eu vou subir essa lateral fazendo pontos baixos. Subo a lateral, passo aqui na parte de cima e desço a lateral, ou seja, vamos contornar toda essa parte da base do casaquinho, deixando o acabamento já começadinho aqui, né, essa parte de acabamento, para depois, no final, realmente trabalhar o acabamento já indo para o final da peça. Então, aqui, para deixar ele já com esse acabamento na base, eu faço o seguinte, onde eu terminei os 2 pontos, eu não arrematei o fio, eu já passo a agulha e faço um ponto baixo lateralmente no ponto.
Em cada uma das carreiras, faremos 2 pontos baixos. Então, passo pelo ponto. Eu não gosto de passar muito por baixo, porque eu acho que a laçada abre um pouco. Então, eu passo sempre dentro do pontinho, ó. Ao invés de pegar ali por baixo, eu pego dentro da laçada do ponto. Trabalhando 2 pontos baixos por carreira, lateralmente, aqui subindo a lateral do casaquinho, da parte de baixo, chegando até lá na parte da gola. Sempre dessa forma, trabalhando 2 pontos baixos por carreira. Olha só a diferença que já faz no acabamento com essa carreirinha e sem. Então, eu vou fazer dessa forma até chegar aqui na parte de cima. Chegando aqui na parte de cima, eu volto para mostrar como eu faço aqui a passagem do cantinho e depois daremos continuidade ao restante da carreira. Já percorri toda a lateral, subindo, fazendo os 2 pontos por carreira. E aqui nesse último pontinho, eu já fiz os 2 pontos, só que bem aqui na parte de cima, bem no cantinho, eu faço 2 pontos baixos juntos. Notem que ele já forma essa curvatura, vindo aqui para a parte de cima. Aqui na parte de cima, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali na parte do leque, onde eu tenho as correntinhas. Aqui onde eu tenho as correntinhas, eu faço só um ponto baixo onde eu fiz o leque, e aqui desse lado onde eu tenho as correntinhas também um ponto baixo. Depois, trabalho um ponto para cada ponto de base novamente, até chegar no próximo leque, onde faremos a mesma contagem que eu fiz em cima desse anterior. Um ponto na correntinha, um ponto onde eu fiz o leque e um ponto na correntinha do outro lado. Chegando aqui na outra pontinha, eu faço daquela mesma forma que eu já fiz aqui desse lado. Eu faço 2 pontos baixos juntos aqui no canto e começo novamente. 2 na primeira carreira, 2 na seguinte e assim até chegar aqui no primeiro pontinho que fizemos do biquinho lá na parte de baixo. Dessa forma, fica completa essa carreirinha de acabamento em volta da base. Já finalizei toda a carreira de acabamento, chegando aqui no ponto onde eu tenho os 2 pontos altos do primeiro biquinho de acabamento. 2 pontos baixos, faço um ponto baixíssimo, e aqui, olha só, carreirinha do acabamento. Aqui eu já cortei o fio, eu trago esse fio no próximo ponto, aqui pro lado avesso, eu vou deixar ele aqui na espera pré-arrematado. Passo dentro de uma laçada, formo uma nova laçadinha, passo o fio por dentro e deixo ele aqui. No final, eu quero dar uma diquinha de arremate, então, vamos arrematar tudo de uma única vez. Agora, vamos para a confecção das mangas. Aqui, trabalhando já com o fio, já dei uma laçadinha na agulha, e eu venho aqui bem onde eu tenho o leque de base. Casaquinho virado com a parte de trás, aqui pra mim, e eu tenho o leque de divisão da carreira. Sobre o leque, eu prendo um ponto baixo e faço 3 correntinhas. Depois disso, eu venho, pulo os 2 pontos do leque, venho no primeiro pontinho que eu tenho aqui na base e faço um ponto alto. Dali pra frente, eu inicio
uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Circulo até chegar novamente aqui no leque, onde eu volto para trabalhar aqui essa parte e também a parte embaixo do bracinho. Já cheguei aqui no finalzinho, né? Percorri ali toda a volta da cava. E aqui eu tenho novamente o leque, onde eu tenho a divisão da carreira. No espaço aqui da correntinha, eu venho uma corrente, pulo os 2 pontinhos do leque e venho ali no espaço da correntinha. Vou virar aqui para ficar com a parte embaixo do bracinho virada de frente pra gente, para conseguir ver melhor. Agora, eu tenho, ó, no leque desse lado, o primeiro ponto. No leque do outro lado, o último ponto. Nessa parte aqui arredondada embaixo do bracinho, eu tenho os 2 pontos do leque virados aqui lateralmente. Desse lado, também, os 2 pontos do leque virados lateralmente. Lá embaixo, quando eu olho, eu tenho o ponto, que é o ponto lá do passa-fita, do passa-cordão. Aqui na manguinha pronta, vocês vão observar que fica um espacinho maior quando eu fecho a carreira agora. Por quê? Eu venho diretamente aqui nesse ponto, onde eu tenho o ponto alto do passa-fitas. Onde eu fiz esse ponto, eu faço um ponto alto. Ah, aqui eu tenho que fazer uma correntinha também, ó. Então, ali no leque, faço um ponto, uma correntinha, e aqui, onde eu fiz o ponto alto do passa-fita, bem na parte embaixo do bracinho, eu faço um ponto. Ele fica com esse espacinho maior. Um ponto, uma correntinha, e eu venho já lá no primeiro ponto de base. Novamente, um ponto alto lá no espaço do leque, um ponto alto lá sobre o ponto que eu fiz no passa-fita, e agora eu vou fechar aqui no ponto que eu fiz do leque, ou seja, lá nas correntinhas iniciais. Fiz uma corrente aqui de separação e venho lá contando 1, 2 correntinhas e fecho, ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Fecho com baixíssimo. Com isso, eu fiquei com a mesma contagem. Um ponto alto de um lado sobre o leque, um ponto alto do outro lado sobre o leque e o ponto central que fica em cima do ponto alto que eu fiz no passa-cordão. Agora, eu tenho o total aqui na parte da manguinha, fiz o ajuste e tenho o total de 14 pontos. Diferente aqui da base, onde eu tenho que ter múltiplos de 2 mais 1 para dar o fechamento arredondado aqui dos 2 lados. Aqui, como vamos fechar em carreiras circulares, eu tenho que ter números pares, porque eu trabalho uma carreira fazendo as pipoquinhas, outra carreira fazendo os leques. E eu preciso dar o fechamento nessa parte. Tenho que ter par, independente aqui do tamanho do casaquinho, para trabalhar a manga. Agora, vamos para a próxima carreira, que já é a primeira carreira aqui
trabalhando o ponto, que é o mesmo ponto trabalhado na base do casaquinho. Aqui onde eu finalizei com um ponto baixíssimo, eu já subo 3 correntinhas. Vou trabalhar o meu primeiro leque, faço mais um ponto no mesmo ponto de base, uma correntinha e mais 2 pontos. Trabalhei o meu primeiro leque. Uma corrente, no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Uma corrente, no próximo ponto alto, trabalho o leque. O leque sempre 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto baixo. Uma correntinha, próximo ponto, trabalho o leque. E vou até o final da carreira. Um ponto de base eu faço leque, o outro um ponto baixo. Chegando ao final da carreira, eu volto para fazer aqui o fechamento e depois já iniciar a próxima, que é a carreira das pipoquinhas. Já cheguei ao final da carreira e aqui vocês vão observar como ela, a de base, tem um número par de pontos na base, a contagem aqui fica certinha. Eu fiz o leque, o ponto baixo e lá no primeiro ponto de base eu tenho um leque. Fiz uma correntinha, venho na terceira corrente, que é contada como o primeiro ponto do leque, e fecho com ponto baixíssimo. Eu tenho a primeira carreira completa, só que eu fiquei aqui, ó, no primeiro ponto do leque. Aqui eu não consigo começar a carreira da pipoquinha. Então, eu venho, como agora eu tenho a carreira fechada, eu vou percorrer até o centro do leque. Aqui no centro do leque, depois de fazer o ponto baixíssimo, eu passo a agulha, busco a laçada e fecho como um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e sobre o ponto baixo de base, eu trabalho a pipoquinha. Faço 4 pontos. Viro, fecho, 2 correntinhas, um ponto baixo sobre o próximo leque de base. 2 correntinhas sobre o ponto baixo, eu faço a pipoquinha. E dou a volta em toda a carreira. Aqui, eu tenho a manguinha finalizada. Eu vou percorrer a mesma sequência, fazendo uma carreira de leque, uma carreira de pipoquinhas, por 7 carreiras de cada um. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de leque, 7 carreiras da pipoquinha. 7 carreiras de cada, eu finalizo aqui na carreira da pipoquinha, para depois trabalhar o ajuste. Então, fica mais fácil contar dessa forma. E eu conto seguindo até as 7 carreiras. Quando eu completo as 7 de pipoquinhas, eu vou trabalhar, como eu disse para vocês, o ajuste, a carreira de nivelamento e depois o punho, que é trabalhado em pontos baixos. Aqui eu adiantei a minha sequência. Tenho, então, 7 carreiras de leque, 7 carreiras de pipoquinha. Finalizei na carreira das pipocas, já fechei com um ponto baixíssimo. E aqui eu subo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Um ponto baixo no próximo espaço de base
E agora eu faço uma corrente sobre o ponto baixo, um ponto alto, uma corrente sobre a pipoquinha, um ponto baixo, uma corrente sobre o ponto baixo de base, eu faço um ponto alto, uma corrente sobre a pipoquinha, um ponto baixo. Ele já começa a reduzir, ele fica bem mais estreitinho. E é isso mesmo que eu quero aqui nessa redução, para depois trabalhar o punho. Eu trabalho seguindo essa mesma contagem até chegar ao finalzinho da carreira e depois eu venho já com as carreirinhas de acabamento do punho, fazendo as carreiras em ponto baixo. Cheguei no final da carreira, eu tenho as 4 correntinhas iniciais que fizemos. Eu conto 1, 2, 3 e na terceira eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fico como se fosse o ponto alto em cima do baixo de base. Já tenho o ajuste, olha como ela diminui bastante. E aqui eu já tenho o nivelamento pronto para trabalhar as carreiras do punho. O punho eu trabalho da seguinte forma. Eu inicio com uma corrente, como se fosse um ponto baixo. No espaço da correntinha eu faço um ponto baixo. Sobre o ponto baixo, um ponto baixo. Espaço da correntinha, um ponto baixo. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. Carreira toda trabalhada em pontos baixos, um ponto para cada, tanto sobre o ponto baixo, no espaço das correntes e também sobre o ponto alto, sem pular nenhum espacinho. Corrente, eu preciso fazer o ponto, em cima do ponto baixo eu tenho que fazer o ponto e no espaço da correntinha também. Eu circulo toda a carreira. Depois eu faço mais 2 carreiras, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até ficar como essa primeira que já está finalizada, que eu mostrei aqui para vocês. Para não ficar dúvida no fechamento das carreiras do punho, aqui eu tenho o último espaço de correntinhas, aqui eu tenho a correntinha que eu fiz no início. Eu fecho com baixíssimo sobre essa correntinha, inicio fazendo uma corrente e depois só percorro fazendo um ponto para cada ponto de base. Finalizo essa carreira com um baixíssimo sobre a correntinha e ainda faço mais uma carreira repetindo o mesmo processo que eu fiz agora. Ficando com as 3 carreiras prontinhas, eu deixo o fio pré-arrematado e volto para os acabamentos finais. Já finalizei as 3 carreiras, então manguinha pronta de um lado e do outro. Aqui eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar para o acabamento. Eu tenho aqui esse botãozinho, eu escolhi aqui no mesmo tom, no lilás. É um botão de 4 furos, tamanho camisa. O botão é opcional, você que escolhe. Eu vou colocar os botões só na parte de cima e também vou usar essa fita também no mesmo tom, aqui na mesma cor, na cor lilás, uma fita de organza, mas você pode escolher também um cordãozinho em crochê, uma fita de cetim. Essa parte de enfeitar o casaquinho é bem opcional, fica ao seu gosto. Eu uso aproximadamente 80 centímetros de fita para dar a volta em toda a base e depois fazer o acabamento na parte da frente. A colocação da fita é uma colocação bem fácil, que você vai passar aqui uma pontinha, faço a pontinha por baixo, um ponto por baixo, um ponto por cima, um ponto por baixo e um ponto por cima, até chegar lá ao outro lado.
Já terminei de colocar a fitinha, depois é só dar o laçadinho, amarrar do formato que você queira. Aqui eu tenho a linha de costura, no mesmo tom também na cor lilás, para ficar bem parecido. E aqui os botões, você pode tanto escolher o formato, o tamanho, como eu disse, e também escolher o posicionamento deles. Você pode colocar botão em toda a parte da frente, só na parte de cima, como eu vou colocar. E a costura dos botões é bem fácil. Eu escolhi aqui no meu, optei por trabalhar aqui onde eu tenho os relevinhos da carreira. Então, sempre acima do relevo, eu coloco o botãozinho. Desse ladinho fica a casinha do botão. Aqui onde eu fiz a carreirinha de ponto baixo, eu vou passar, ó, o botãozinho. Seria, no caso, entre o primeiro e o segundo ponto, mas o primeiro eu usei aqui para fazer os pontinhos e ele fica já como casinha do botãozinho. Eu vou fazer a costura dos meus aqui, para que vocês possam ter uma ideia de como fica, né? Para, de repente, fazer o posicionamento de vocês também. E depois, faremos os acabamentos finais, como arremate, o finalzinho mesmo, para deixar a peça já prontinha. Depois que eu costurar os botões, eu volto para mostrar e arrematar as pontinhas. Para arrematar as pontinhas, eu posso usar o mesmo processo ao longo de toda a peça. O que eu faço? Aqui eu já passei formando uma nova laçada. Passo por dentro de mais alguns pontinhos, sempre trazendo o fio só no lado avesso. Formo uma nova laçada e passo o fiozinho por dentro. Criei mais um nozinho de arremate, o que eu tinha ali no início e agora. Depois disso, eu passo o fio por dentro de vários pontinhos, várias laçadinhas do ponto. Aqui no final, eu corto. E sempre que eu corto, eu venho com um pinguinho de cola pano, que sela por completo esse arremate. Bem pouquinho, tá, gente? Não precisa colocar muito, só para que ele sele por completo aquela pontinha. Já arrematei as pontinhas, fiz o lacinho e dessa forma o casaquinho está finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!